Essa pergunta, né, eu tenho dificuldade da carta, se ela tá no positivo ou no negativo, independente da casa ou qualquer outra carta. Claro que tem cartas que são muito negativas, né, serpente, nuvens, né, e cartas que são mais neutras, como a casa, por exemplo. E aí o que a gente vai observar, se a gente estiver tirando uma linha de cartas, a gente vai observar se tem cartas negativas. Porque uma carta negativa, por exemplo, uma nuvem, uma serpente, perto de uma carta mais neutra, como a casa, vai negativar, até mesmo perto de uma carta positiva, tá? Então, por isso, também, outra coisa que a gente vai observar, até anotei aqui para não esquecer, se essa carta, se você tiver num método de tiragem, tipo Cruz Celta, por exemplo, que tem posições de bloqueio, veja se o posicionamento dele também já pede o significado negativo. Outra coisa, você vai observar, estudar as outras cartas negativas, né? E as leis da direção, né? A Odete Maza, ela traz muito nesse livro e no meu curso também. Outra coisa muito importante que ninguém fala sobre isso, por exemplo, você vai observar também a pergunta que é feita, né? Se uma pessoa pergunta, vou conseguir me mudar de trabalho, né? Morar em outro lugar, vamos supor, vou conseguir me mudar, né? Sair, né? Se movimentar. E aparece uma carta que é parada, tipo a casa, a torre, é não. Então ela se torna negativa porque ela não corresponde ao verbo principal da pergunta. Se a pergunta fala movimento e eu tenho uma carta parada, logo, né? Então a gente sempre vai observar a pergunta que está sendo feita. E tudo isso a gente adquire com leituras, feedbacks, as cartas que estão em volta influenciam muito, tá bom? Então observa também esses detalhes. E é claro, o repertório que a gente tem, porque aí a gente tem múltiplos repertórios e a pergunta e o contexto vão funilando, assim como o método que a gente usa e as outras cartas, tá bom?